Bolsonaro vai se declarar culpado pela situação de calamidade humanitária provocada por ele, pela gestão desastrosa que ele teve durante a pandemia no nosso país? Não vai. Mas aliados do presidente querem que ele faça uma espécie de meia-culpa para se mostrar um pouco mais humanizado, para tentar reduzir a desaprovação que ele possui. Porque nós vimos nas duas pesquisas que foram divulgadas recentemente, a do IPESP, que não confunda com o IPEC, e também a da Quest Consultoria. A pesquisa da Quest Consultoria mostrou uma queda na rejeição ao Bolsonaro, mas a pesquisa do IPESP mostrou que a rejeição do Bolsonaro superou a casa dos 60%. Então nós vamos ter que esperar, claro, o Datafolha e o IPEC, que são os dois principais institutos de pesquisa do nosso país. Mas, mesmo tendo essa divergência entre as duas pesquisas com relação à aprovação de Bolsonaro, se ela está caindo ou se ela está aumentando, uma coisa é certa: Bolsonaro está sendo derrotado já no primeiro turno por Lula, tanto na pesquisa do IPEC, do Datafolha, do IPESP e também da Quest Consultoria. E por isso que aliados querem que o Bolsonaro reveja um pouquinho a sua posição. Mas ele não fará isso porque Bolsonaro tem dados que embasam a posição dele contra os imunizantes e também a posição do governo contra os imunizantes, o que é muito ruim para a nossa população porque coloca todos nós em um enorme perigo. Eu quero pedir que você deixe seu like nesse vídeo, também quero pedir que você, na verdade convidar você para me seguir no outro canal, o canal de lives. Todos os dias fazemos lives nesse canal de lives, o link está aqui na descrição, então clique, ative as notificações, se inscreva e venha interagir comigo falando sobre esse e vários outros assuntos diretamente comigo em live. Não perca, as lives são muito divertidas. Mas essa reportagem, falando sobre a meia-culpa do Bolsonaro, foi divulgada, deixa eu pegar aqui para trazer a reportagem para vocês, no Metrópolis. Quem trouxe foi o Igor Gadelha. Por reeleição, auxiliares querem meia-culpa de Bolsonaro sobre pandemia. Assessores de Bolsonaro avaliam que para se reeleger, ele precisará se mostrar mais humano e fazer meia-culpa nos erros da pandemia. E eu não estou falando aqui, e eles também não, que o Bolsonaro ele tem que fazer uma autocrítica, porque político não faz autocrítica. E político também não deve fazer autocrítica. Isso vale para o Bolsonaro, isso vale para o Lula, para o Moro, para o Ciro Gomes, para qualquer político. Político que faz autocrítica está dando arma para os seus adversários. Então ele não deve fazer autocrítica. A autocrítica é feita ao político pela população, pela imprensa, por nós, não por ele, não pelo partido, e sim pelos seus opositores, ou por aqueles que estão fazendo mesmo uma oposição do mesmo campo ideológico, como só fazendo uma oposição de esquerda ao PT, por exemplo. Mas políticos não devem fazer autocrítica. E não é isso que o Bolsonaro vai fazer. Mas os aliados estão sugerindo que ele declare aí, faça uma meia-culpa, dizendo que, olha, a pandemia pegou todo mundo desprevenido, todos os países sofreram, nós imunizamos a população, alguns países foram mais afetados, outros países foram menos afetados, nós estávamos... E isso está escrito lá na reportagem do Metrópolis, tá? Eu queria mostrar para vocês uma segurança a respeito do assunto para não provocar desespero, por isso que nós tivemos essa postura, fazendo sim uma meia-culpa. Só que Bolsonaro não vai fazer isso, pessoal. Porque houve aquela consulta pública feita pelo Ministério da Saúde. E os dados obtidos pelo Bolsonaro foram dados que ele considerou satisfatórios. Olhem só, houve uma pesquisa nacional, essa é uma reportagem da Veja, olhem só o subtítulo do texto do Robson Bonin. Pesquisa nacional mostra que maioria rejeita a ação predatória do Planalto contra a imunização, mas fatia que apoia é relevante em tempos eleitorais. 75% da população brasileira é contrário à postura do Bolsonaro. Só que se nós pegarmos o contingente eleitoral do Bolsonaro hoje, justamente 75% da população brasileira rejeita Bolsonaro ou não vota no Bolsonaro no primeiro turno. Mas 25% dos eleitores ou 25% da população brasileira apoia essa medida do governo. E esse número de 25% é um número muito interessante porque é exatamente o mesmo número que foi divulgado pelo Datafolha a respeito da quantidade de pessoas no Brasil que pensam exatamente igual a Bolsonaro.
Essa pesquisa do Datafolha é a pesquisa mais central e mais importante que você tem que ter em mente na hora de avaliar qualquer número que é apresentado sobre o Bolsonaro. Em 2019, a Folha de São Paulo, ou Datafolha, como você queira chamar, fez uma pesquisa muito semelhante com essa de 2022, ou no final de 2021. E naquela pesquisa mostrava que 30% da população brasileira pensava exatamente igual ao Bolsonaro. E esse número se manteve, tanto que as nossas análises aqui no canal se mostraram análises acertadas a respeito da aprovação de Bolsonaro por conta dessa pesquisa do Datafolha. Foi essa pesquisa que balizou todas as nossas análises. E agora essa atualização também é importante de ter em mente, porque Bolsonaro hoje ele é aprovado por 25% da população. Mais ou menos, né, aproximadamente. Bolsonaro hoje tem 25% de intenção de votos. Bolsonaro, como você pode ver, tem um apoio de 25% da população contrário ou favorável a essa forma de lidar com os imunizantes que o governo está adotando. E vocês acham que Bolsonaro vai mudar a postura dele agora referente a isso? Jamais. Ele não vai fazer meia-culpa. Esse resultado mostra, na verdade, que para os eleitores do Bolsonaro, Bolsonaro está fazendo o certo. Bolsonaro está no caminho certo, adotando a estratégia certa para se consolidar com 25% dos votos e evitar assim que o Lula vá ou vença no primeiro turno. A aposta do Bolsonaro é: nós vamos consolidar essas pessoas de extrema direita. Então eu não vou mudar o discurso, eu não vou fazer meia-culpa, eu vou voltar a atacar o STF como ele fez. E esses ataques aos imunizantes que foram intensificados nos últimos dias e os ataques ao STF, eles acabam se casando muito bem nesse período que saiu a pesquisa do Datafolha. E vocês acham, e essa pesquisa também dos imunizantes, e vocês acham que o Bolsonaro não possui uma equipe eleitoral ou uma equipe estratégica que está monitorando esses dados, esses números? Claro que ele possui. Então essa é a estratégia. Nós vamos cultivar, nós vamos fidelizar esses 20%, 25%, vamos governar para esses 25% de eleitores que pensam iguais a nós. O que é fácil para o Bolsonaro, que ele sempre fez isso desde o primeiro dia de governo, e essa foi uma estratégia do Steve Bannon. Não se governa para todo mundo, se governa apenas para aqueles que vão votar em você. E Bolsonaro vai intensificar isso. E qual é a expectativa dele? Reverter a rejeição, como aconteceu com a pesquisa Quest, mas não foi confirmada pela pesquisa do IPESP, então temos que esperar o Datafolha e o IPEC. Então reduzir a rejeição no Nordeste com o Auxílio Brasil e também na região Norte, para evitar que o Lula vá ao segundo turno. E nós temos marcados aqui na agenda do Bolsonaro, segundo uma outra reportagem, que o Bolsonaro vai fazer, olhem só, revista Metrópolis. Em ano eleitoral, Bolsonaro anuncia viagem de 2 dias pelo Nordeste. De acordo com o presidente, o roteiro ainda não está 100% definido, mas sua ida ao Rio Grande do Norte é certa. Giro será feito em fevereiro. E no Rio Grande do Norte é um ponto importante, porque tem a definição de quem vai ser o candidato ao governo pelo Rio Grande do Norte. O candidato bolsonarista vai ser o Fábio Faria, o ministro das Comunicações, ou o ministro do Desenvolvimento Regional, que agora me fugiu o nome dele, o Marinho. Quem vai ser o Rogério Marinho? Qual dos dois vai ser? Então é um ponto também importante do apoio de Bolsonaro. E ele vai passar pelo Nordeste, já que o Nordeste é um reduto eleitoral do Lula, onde tem uma população pobre muito grande, das classes D e E, e vocês sabem que essas classes votam no Lula, ainda mais pelo fato delas terem sido muito negligenciadas por Bolsonaro ao longo dos 3 anos de governo, agora entrando no 4º ano de governo. E segundo dados da Quest Consultoria, a população brasileira critica mais Bolsonaro não pela gestão que ele teve na pandemia, mas sim pela inflação que extrapolou a casa dos 10% em 2021. E agora o crescimento do PIB, segundo dados da ONU, vai ficar na casa ali do 0,5% em 2022. Ou seja, é um crescimento pífio. E Bolsonaro sabe disso, então a estratégia já está traçada. Por isso que ele está atacando o STF, atacando o TSE, também e por outros motivos, como nós mostramos recentemente em vídeo, e ele não vai recuar na posição dele contra os imunizantes. Fora que tem uma outra questão. Até mesmo o Silas Malafaia disse que existem muitos evangélicos que votam no Lula. Então Bolsonaro precisa recuperar esses eleitores. Porque o objetivo do Bolsonaro, nesse momento, não é vencer as eleições. Não é. O objetivo do Bolsonaro é evitar que o Lula vença no primeiro turno. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando evitar que o Lula vença no primeiro turno. E mais ainda, ele está tentando conter o avanço do Sérgio Moro, que tem feito sinalizações para os cristãos e tem atacado o judiciário
como ele atacou hoje, numa entrevista para, tocando aqui o celular, em uma entrevista para a Veja, Moro atacou o judiciário. Então Bolsonaro está tentando ali equilibrar alguns pratos, mas não esperem que ele faça meia-culpa como os aliados, os assessores estão esperando, porque os números mostram, pelo menos para ele, que na cabeça dele ele está no caminho certo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, é muito importante nós interagirmos aqui e também no canal de lives, o link está aqui na descrição e vai aparecer uma bolinha com o meu rosto para você clicar e se inscrever. Também me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.